Aleluia. Vamos estar atentos. Glória ao nome do Senhor. Vamos ver que Deus vai nos reportar, renovando em nossas vidas essa palavra que foi escrita há tanto tempo, de algo que aconteceu, e algo que mostrou a ação de Deus também sobre a vida daquele homem, ao qual Deus tinha um grande plano com ele, e a vida sobre aquele homem chamado Sansão, que nós conhecemos a história, mas tem muitas coisas que aconteceram sobre a vida dele, e é algo que acontece hoje de uma forma diferenciada, mas podemos retrair daquilo, retirar para nós algo para nos ajudar e a nos ensinar a entender também certas situações, como Deus faz na nossa vida. Aleluia. A palavra, a unção do Espírito no poder que é no nome de Jesus, para a glória de Deus, amém? O propósito de Deus é nos levar ao caminho que se achegue até a Ele, e esse caminho é o Senhor. E aqui era antes de Jesus estar aqui pisando nessa terra, mas era algo que Deus já nos mostra que Ele sempre está presente, amém? E a palavra de Deus diz assim, é algo que nos traz um renovo de Deus para a nossa mente, nosso consciente, subconsciente, para o nosso caminhar, para o nosso acreditar e confiar no Senhor. Aleluia. Glória, glória a Deus. Eu vou ler um pedaço aqui e vou continuar. Vou ler o 14 e depois eu vou ler em diante. Então 15 e 14. Devido ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilaram. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Glória a Deus. O 14, depois nós vamos para o versículo 18 em diante. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, ao qual está em Leí até o dia de hoje, e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Amém. Aqui fala a respeito, Sansão, quando ele teve um chamado, ele tinha um propósito na vida dele, e Deus colocou certas coisas que ele deveria cumprir, não só ele, mas os pais dele, cumpriram, nós sabemos, e sabemos a história de Sansão, que aconteceu um grave acontecimento na época, quando ele viu Dalila, mas aqui está falando uma coisa tremenda, até antes disso, porque aqui fala que Sansão, ele, pela lei dos filisteus, o povo tinha medo, e Deus enviou Sansão trouxe Sansão, aquele casal, aquela vida, para livrar eles dos filisteus. E nós vemos que ele foi preso diante daquele homem, daquelas pessoas, e Deus, como tem um propósito, ele não fica preso àquelas amarras. Nossa vida é a mesma coisa. Sansão está dizendo que ele estava amarrado pelo filho, pelo aquilo, mas depois ele se desfez, porque Deus tem um propósito, e às vezes a nossa vida está amarrada com algumas coisas, mas quando Deus tem um propósito, aquilo vai se desfazer, porque é necessário para que se cumpra através da nossa vida o que Deus quer que se cumpra.
Na vida de Sansão não foi diferente, aconteceu isso, por isso que eu trago daquele tempo para o nosso tempo. Nós não somos Sansão, mas lembre-se que o Deus que atuou lá é o mesmo Deus que está atuando hoje nas nossas vidas. E Deus tem propósito com as nossas vidas, independente, ali era com Sansão, Deus tinha um propósito com ele. E o poder de Deus é tão grande que ele fez se cumprir, independente das falhas de Sansão, o propósito de Deus se cumpriu. E nós vemos que quando ele se soltou, aquele exército do filisteu, que era dos filisteus, ele era muito grande, ele era grande. Só que Deus, quando tem um propósito, não há exército que derrube aquele ao qual ele levantou para o seu propósito. E ali Sansão naquele meio só livrou daquelas cordas, como diz aqui, né? Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. A ação de Deus na vida de Sansão é que fazia diferença. A ação do Espírito Santo na nossa vida é o que faz a diferença. Nós mesmos não teríamos a capacidade do que Deus faz através de nós pela ação do Espírito Santo. E aqui nós vemos que e as cordas que eu tinha nos braços se tornaram como fios. Quer dizer, não foi nada, arrebentou tão fácil. E ali tinha, se nós lermos o resto, uma queixada de burro fresco. E Sansão pegou aquela queixada e começou a brigar com aqueles filisteus. Ou seja, Deus livrou ele daquele mal, mas para ele entrar em uma peleja. Interessante, né? Livrou de um mal, mas não foi para ficar ali tranquilo, não, para entrar em uma peleja. E é uma peleja que Sansão não conseguiria se a promessa de Deus não estivesse na vida, e assim também é nas nossas vidas. Às vezes Deus nos livra e a gente já entra numa peleja. Mas se a nossa vida está na mão de Deus e a ação de Deus sobre a nossa vida, nós vamos passar por aquilo. Mas vai ter que lutar. E Sansão ali lutou. Imagine ele derrubando 1000 com aquela queixada de burro. Tem que ter 1000 pessoas, um derrubar 1000. Que peleja é essa que não era pequena? Era uma peleja que para os olhos dos homens normais era impossível. Mas quando Deus está na peleja e na batalha, você sai vencedor. Por isso Sansão saiu vencedor naquela batalha. Só que na batalha você se desgasta também. Tu acha que Sansão com toda a força, mas se desgastou, porque ele é a parte física. Então ele também se desgastou. A força ele tinha, mas para pelejar e derrubar 1000, ele desgastou de uma forma, ele precisou de algo para lhe trazer novamente a força que ele necessitava. E nós vemos algo aqui tremendo. Aleluias. Essa queixada, né, o 17 diz assim: e aconteceu que, acabando de falar, lançou a queixada da sua mão. Ou seja, depois que ele acabou de combater aquele mal, aquela arma ele não precisava mais. Ele fez aquela queixada de burro e chamou aquele lugar de Ramá-Leí. Aí olha o que o 18 disse. Olha só, depois dele pelejar, lembra de fugiu Eliseu. Lembra de Eliseu? Depois de lutar, ganhar, ele entrou numa caverna. Ele teve um certo medo ali. Sansão teve uma necessidade diferenciada, mas também depois de uma vitória, assim como também foi a de Elias, né? Elias lá naquele monte de Baal lá. Depois, quando Jezabel quis buscar para matá-lo, ele se refugiou em uma caverna. E Deus proveu o alimento para ele e falou: sai da caverna agora. Mas aqui nós vemos que Sansão, ele depois de tudo aquilo e vencer pela ação de Deus sobre a vida dele, no espírito dele, diz assim, ó: e como tivesse grande sede, clamou ao Senhor. Ou seja, depois daquela vitória, ele ainda continuou tendo uma necessidade. Já viu quando você está numa batalha tremenda, você pode até passar por ela, mas você ainda tem necessidade da ação de Deus na tua vida? Precisa algo que você não tem na hora, mas Deus tem, porque o que nós precisamos, mesmo que tu não tenha na hora, Deus tem para lhe dar, Deus tem para lhe conceder. E aqui foi o que aconteceu. Como tivesse grande sede,
deve ter suado muito pelaquela peleja para derrubar meu homem, e teve sede. E você sabe, quando tu está muita sede, você fica fraco. Você precisa de água para renovar as suas forças. Pode pensar, com muita sede, você já não anda tanto quanto você está sem sede. Tu vê que perde, o físico perde, porque o nosso corpo, a maior parte é feito por água. Então há necessidade de restaurar esse líquido no nosso corpo. Então você vê que Sansão também teve sede, né? E clamou a quem? Ao Senhor. Por quê? Porque acho que não tinha água por ali. Se ele clamou a Deus, é que ele precisava de algo que viesse da providência de quem? De Deus. Se nós, quantas coisas nós clamamos, porque precisamos da providência de Deus na nossa vida. Mas Sansão sabia em quem ele buscava. Ele sabia o lugar certo. E nós também temos que aprender a buscar ao Senhor nessas dificuldades, né, como temos feito, mas a cada dia mais, na certeza e na confiança. Porque o Senhor, o nosso Deus, é o socorro bem presente. Aleluia. Glória a Deus. E Deus o ouviu. Aleluia, e disse. Aleluia. E Sansão continua falando, e Deus está ouvindo o que Sansão estava falando. Pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Olha só, a mão foi de Sansão, mas quem deu a vitória? Deus. Nós, muitas das vezes, temos vitória, mas ela não veio de nós. Ela foi através de nós, mas ela provém de quem? De Deus. Sansão reconheceu que tudo que ele tinha ali, o que ele conquistou, foi porque Deus estava com ele. É a necessidade de Deus estar em todas as situações de nossas vidas. Você vê que quando Sansão apartou da presença de Deus, ele caiu logo no laço. Ali já não era Deus. Lembra o laço que ele caiu no Dalila? Porque ele se afastou da direção de Deus. Em que? Em desobediência. Aí ele caiu no laço. E aconteceu aquilo tudo que não era para acontecer. Porque ele desobedeceu a Deus. Quando a gente desobedece a Deus, pode surgir muitas coisas, dependendo da situação. São infinitas que podem acontecer. Porque ele já saiu da direção de Deus. Quando ele atuou daquela forma, ele já começou a sair da direção de Deus. Então ele acabou desobedecendo. Não pegar mulher de outro povo, ele foi. Não bebeis, ele bebeu. Não conta segredo, ele contou. Então ele foi saindo de tudo aquilo que Deus tinha com ele, mas era algo que tinha que manter com ele. E ele começou a desfazer daquilo que Deus tinha com ele. E por isso ele pagou um preço. No final, para a glória de Deus, Deus ainda fez se cumprir na vida dele. Mas não precisava ele passar por tudo aquilo que ele passou. De repente seria a vida dele muito diferente daquilo que ele passou. Você olhando e vendo e lendo a história de Sansão, vai ver que ele passou por algo que ele não poderia, que não precisava. Só que foi a desobediência que fez Sansão passar pelaquilo que ele passou, pela tortura que ele passou. E diz mais assim, ó. Aleluias. Olha só, hein? Ele diz assim: desta é a grande salvação, continuando o 18: morrerei eu, olha o que Sansão falou, hein? Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos. Porque ele matou 1000, a pessoa já ficava com um certo receio, porque ele matou 1000, quem vai chegar mais perto? Mas se ele morresse ali, ele ficava na mão deles. Ele tinha muita sede, ele precisava renovar a sua força. Nós às vezes tem um momento que estamos sem força. As situações às vezes nos levam a tirar a nossa força. E nós temos que lembrar que a nossa força vem quem? Vem de onde? Do Senhor. A nossa força vem do Senhor. E Sansão precisava dessa força do Senhor na vida dele. E hoje não é diferente. Não só de Sansão, mas nós precisamos da força do Senhor, que é o que nos faz vencer, caminhar e se levantar em meio à dificuldade, em meio a cansaço, seja o que for. Em meio à tristeza, não importa a situação. Se Deus te dá força, você se levanta. Aleluia. O 19 diz assim: olha como é que Deus, Ele ouve e está ouvido inclinado àquele que busca, àquele que clama pelo seu nome. Então, 19: então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e
e o seu espírito tornou e reviveu. Você vê, o seu espírito, está falando do espírito de quem? De Sansão. Está falando do espírito dele que não estava aguentando, não é a ação de Deus, mas como o nosso espírito precisa também de algo natural. E ali Deus deu a água e tudo deu um renovo. Já viu quando a gente bebe uma água ou está com muita sede, como é que nos dá um renovo por dentro? Te dá uma força, você começa de novo a se sentir bem. É uma necessidade, que nós temos a necessidade do físico, mas também temos do espiritual, da parte de Deus nas nossas vidas. Tu vê que a parte de Deus, Deus fez para que ele fizesse o que Deus queria, mas também ele necessitou do natural que ele precisava, e Deus também proveu para ele ali. Tu vê que Deus, ele cuida de nós. Deus, quando envia ou quando nos chama, ele nos dá todo o aparato que nós precisamos. E para nós recebermos o que Deus tem para nós, a gente vai ter que ter a necessidade, e é o que acontece na nossa vida, porque a gente tem a necessidade e busca Ele, e o que nós precisamos Ele tem para nos dar. É um tempo que ocorre, mas Deus tem tudo aquilo que nós precisamos. Muitos não acreditam e muitos não esperam, mas aqueles que esperam no Senhor há de prevalecer. Amém? Porque nada vai poder tirar o que Deus tem para a tua vida se você espera no Senhor. Nem a tua vida ninguém pode tirar, porque ela é de Deus. Então é algo que a gente tem que observar, como aconteceu com Sansão, mas como nós podemos aproveitar esse fato que ocorreu há muito tempo para nossos dias de hoje. Olha como nós podemos trazer para nós, para nos ajudar em meia peleja, em meia batalha, como Sansão passou diferenciadamente, mas era peleja e era batalha, era física, e muita gente passa pela física e tanto pela espiritual. A dele ali era só física, mas ele precisava da força do espiritual de Deus, porque era impossível para ele vencer. E às vezes acontece na nossa vida, e a gente sempre vai precisar da força do nosso Deus, Ele nos fortalecer, Ele nos renovar para a gente poder vencer, e para a gente não vir a perder, porque a promessa dele sobre a nossa vida não há quem possa tirar. Por quando eu vou tirar o que Deus quer? Não, só por nós mesmos, mas por outro não. Deus é Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. E saiu dela a água e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama. Por quê? Porque ele clamou a Deus e surgiu aquela fonte. Ele deu um nome à fonte do que clama, né? Quando nós pedimos a Deus, nós clamamos a Deus, a maioria tem uma ideia, Deus é fiel, não é assim? Deus é fiel, ou seja, Deus me respondeu, Deus me ouviu, Deus fez. Amém? E ali a água surgiu, ele deu o nome àquela fonte, fonte do que clama, porque aquela fonte surgiu quando ele clamou a Deus. Quando nós clamamos a Deus, muitas coisas podem surgir na nossa vida, muitas coisas podem acontecer na nossa vida. Nós só temos que ter o tempo, né? Ali foi imediato, porque era necessário. Ali Sansão precisava de um socorro bem presente, e às vezes a gente precisa, e Deus nos socorre, mas tem coisas que o socorro vem mais para frente, mas tem coisas que é no ato, e nós sabemos que Deus trabalha dessa forma, e muito de forma que nós nem imaginamos e não entendemos, mas nós sabemos que o nosso Deus tem se movido a nosso favor. Deus tem se movido ao propósito dele com a vida do ser humano, em prol da vida. Ele veio para buscar e resgatar através do Filho, mas só que muitos acreditam e muitos não acreditam. É como haver separação, vai dizer, ó, vem você para cá e você para lá. Hoje tu tem um caminho para escolher, tem um para lá e um para cá. Tem um caminho para escolher. Muitos escolhem o caminho da direita, outros escolhem da esquerda. Muitos escolhem do bem, outros escolhem do mal. Mas Deus dá a oportunidade de você escolher. E te dá um amparo pela sua palavra para que você escolha o bem, para que vá-te bem. Quando fala te bem, não é que não vai ter problema não, mas que vai te bem naquela direção onde tu encontrará o Senhor naquele grande dia. Amém? E todos têm essa oportunidade. Não é só os que aceitaram e reconheceram, é todo aquele que crê, todo aquele que acreditar. Ah, não acredito, mas passou a acreditar, vai ter direito. Ah, mas eu não seguia, mas passei a seguir agora, vai ter o direito. Porque Deus não vira as costas para aquele que se volta para Ele.
E se precisa, ele estende até a mão para erguer e levantar. E peleja e guarda aquela vida. Aleluias. Interessante, diz assim: a fonte do que clama, a qual está em lei até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Olha o propósito de Deus. Talvez a vida aqui falou que julgou 20 anos, porque nós sabemos o que aconteceu com ele lá na frente. Mas depende, era para ser mais de 20. Talvez podia ser 30 ou 40, nós não sabemos. Mas pela desobediência, o que poderia ser mais longo foi mais curto. Isso acontece com a gente. Quantas vidas tem, né? Deus quer fazer bastante obra, a pessoa começa a regredir e ela encerra. Quando poderia ir muito mais tempo, ela encerra. Mas não é porque Deus quis. Foi a circunstância da desobediência. E Deus aqui, tu vê que ele fez tremendo o que tinha que fazer através de Sansão. Mas ele julgou por 20 anos, mas talvez poderia ser mais. Porque se a gente for ver a história, vai ver que entrou algo na história de Sansão que afastou ele da presença e da promessa de Deus. E isso fez ele parar essa caminhada. Isso fez com que acontecesse algo que não era para acontecer. Porque ele foi através de uma desobediência. Ali não foi questão de ser, não, foi uma desobediência. Então nós temos que a cada dia aprender mais de Deus e seguir os seus preceitos a cada dia mais e saber que Ele sempre vai estar junto para nos restaurar. Mas nós temos que clamar ao Senhor. É clamar e estar na presença. É clamar e estar caminhando. É clamar e estar confiando no Senhor. No que Ele fala pela palavra, no que Ele fala quando Ele quer em revelação, no que Ele fala através dos louvores, no que Ele fala dentro da congregação, no que Ele fala em firmar nossos passos na direção. Porque quando nós estamos na direção dEle, ainda que não esteja ninguém nem nada, você vai sempre ter Deus para você clamar e buscar a sua presença. Amém? E Deus vai estar assim, ó, inclinado, ouvindo o seu clamor, de todo aquele que crê, que confia e clama pelo seu nome. Amém? Glória a Deus. Vou fechar. Glória a Deus.